Temos acesso muito fácil à dimensão do momento presente. O acesso fácil se dá pela percepção sensorial, pela consciência alerta, pela percepção da respiração e pela consciência do corpo interior. Em relação ao corpo, eu às vezes o chamo de portal para a presença. É claro que a respiração e a consciência do corpo interior estão intimamente relacionadas. Elas quase se fundem em uma só. Como você já deve saber, geralmente recomendo começar com as mãos quando se trata de pessoas que nunca experimentaram a consciência do corpo interior. Isso pode ser feito com pessoas que você conhece e que não estão particularmente abertas a qualquer outra coisa, apenas focar nas mãos. Isso funciona muito bem, pois não é algo muito espiritual. Ninguém deveria se opor a isso e dizer: eu não gosto dessas coisas espirituais. Apenas suas mãos, e é isso. Isso funciona com pessoas que, de outra forma, não têm ideia do que você está falando. Peça para elas fecharem os olhos e suas mãos ainda estão lá. Sim, como você sabe? Eles podem perguntar: você não está tocando nada? Bem, eu posso senti-las, você responde. Pode levar um tempo até que eles consigam perceber, porque podem estar tão presos em suas cabeças que não conseguem chamar sua atenção para o corpo. Em algum momento você pode dizer: as crianças provavelmente conseguem fazer isso rapidamente. Elas conseguem sentir suas mãos. Ah, bem, se você pode sentir suas mãos, talvez também possa sentir os seus pés. E eles podem dizer: ok, então. E gradualmente você direciona a atenção para o restante do corpo. Esse é um ponto de entrada. Outro é começar com a respiração consciente. Embora eu não forneça muitas técnicas, isso é o mais próximo que chegamos de uma técnica. Começar com a respiração consciente. Agora, você deve saber que essa é apenas uma parte que às vezes eu recomendo incluir diariamente em sua vida diária. De vez em quando, respire conscientemente para interromper o fluxo incessante de pensamentos, mesmo que seja apenas por 5 segundos. 2 respirações conscientes são ainda melhores, mas esse não é o foco principal agora. Comece com o peito em vez das mãos e respire conscientemente, sem exagerar. Será um pouco mais profundo do que a respiração normal. A maneira mais rápida é fazer a respiração abdominal enquanto inspira. Sinta que o ar está indo até o seu abdômen. Na realidade, o ar não entra completamente no abdômen. Mas o que é essencial é a sua atenção consciente que segue a respiração. Quando o ar chega ao abdômen, ele se eleva ligeiramente, pois o abdômen está preenchido com ar. Não literalmente, mas é assim que parece. Espero que você não esteja com o abdômen cheio de ar. Parece assim, mas é realmente uma energia que provavelmente você nunca notou antes, pois sua atenção não estava focada lá. Portanto, escreva, por assim dizer, sua atenção está diretamente na sua respiração enquanto você inspira. Em seguida, quando o ar está no abdômen e você sente que está cheio, segure por alguns segundos. Pode ser 3 segundos ou até mesmo 5, antes de começar a expirar novamente. Quando chega ao final da expiração, faça uma breve pausa antes de começar a inspirar novamente. Esse movimento de pausa é muito tranquilo. É basicamente como se você tivesse morrido. É uma pequena morte em miniatura, porque cada expiração é uma pequena morte.
Em seguida, o início da inspiração, você nasce de novo e você cresce, alcança a maturidade. A barriga está cheia e então você começa a declinar novamente. Portanto, o final da expiração também é apenas uma pequena pausa para perceber o fim da expiração. Há um momento de silêncio, um ponto em que a inspiração ainda não começou. E então, você inspira novamente. Enquanto você segura no abdômen, você pode sentir a energia se espalhando dali para outras partes do corpo. Existe um ponto energético que, acredito, em japonês é chamado de hara. Às vezes é usado no Zen. É a partir daí que a palavra harakiri deve ter surgido. Mas não vamos entrar nisso. Hara refere-se à barriga. E quando você sente isso, é fácil perceber a energia se espalhando para as pernas e para o resto do seu corpo. E esse é o ponto energético. Com algumas respirações abdominais, você está no corpo e fora da sua mente, no bom sentido. Você está fora da sua mente e eu agradeço isso como um elogio. Especialmente quando você está sendo atormentado por pensamentos fúteis, talvez até mesmo pensamentos destrutivos e negativos que levam à infelicidade. E você percebe que esses pensamentos são inúteis, destrutivos e induzem à felicidade. Então você reconhece que eles não têm nenhum propósito. Aplicando-se à maioria dos pensamentos que surgem quando você está deitado na cama, entre meia-noite e 6 ou 7 da manhã, acordando lá. Quase qualquer pensamento que ocorra durante esse período é considerado fútil. A menos que você tenha um insight maravilhoso e incrível, que ocorre raramente. Especialmente se você começar pelo corpo. Mas principalmente, as pessoas são atormentadas por pensamentos em suas mentes. É preciso ter pelo menos um mínimo de consciência para saber que você não quer esses pensamentos. Se você não sabe que não quer esses pensamentos, significa que você está tão identificado com os pensamentos que nem está presente. Espiritualmente falando, você está dormindo ou inconsciente, como costumamos chamar. Quando você está tão completamente identificado, seus pensamentos se tornam sua realidade e não há mais nada. Seus pensamentos ocupam o lugar onde você deveria estar. E isso é como ser possuído por formações mentais, como pequenos gremlins que vivem dentro de você. Portanto, você precisa ter um mínimo de consciência para saber que esses pensamentos são inúteis e que você não os quer. No entanto, você não pode simplesmente empurrá-los ou tentar suprimi-los, pois isso só os fortalecerá e pode até criar um outro conjunto de pensamentos que entra em conflito com o conjunto de pensamentos que você não deseja. Eliminar o pensamento através da força de vontade também não é uma boa ideia, pois não funciona, exceto por um curto período de tempo. Estamos prendendo a respiração. Vamos dizer que você tem uma forte energia yang no seu corpo e você tenta parar de pensar. Está acontecendo, não estou pensando. Mas em algum momento você precisa se soltar novamente e é como tirar a tampa de uma panela de pressão. E, ocasionalmente, você acaba pensando ainda mais do que antes. Então você precisa fazer isso de novo. E isso pode prejudicar o seu corpo se você fizer com muita frequência. Portanto, esse tipo de abordagem não funciona. Então, em vez de lutar contra os pensamentos, simplesmente desvie sua atenção deles. Você não está brigando com eles, mas, inicialmente,
precisa redirecionar sua atenção para outro lugar. E esse lugar é o corpo interior. Para que você não lute contra os pensamentos, você os reconhece como inúteis e que não os quer. Então você simplesmente retira a atenção deles, não os alimentando com sua consciência. Isso ajuda a quebrar o ciclo de pensamento compulsivo, que é não apenas compulsivo, mas também viciante. Um dos maiores vícios que a maioria dos humanos, provavelmente no planeta, é o vício em pensar demais. O pensamento excessivo que induz a felicidade. Talvez você não acredite nisso, mas quantos milhões de pessoas tornam suas vidas miseráveis por meio de milhões de pensamentos profundamente negativos, desnecessários, viciantes e destrutivos? É uma quantidade enorme de inconsciência sendo gerada. Não apenas as pessoas fazem isso consigo mesmas, mas quando você está profundamente identificado com o pensamento obsessivo e negativo, isso também influencia a maneira como você age. Se habitualmente os pensamentos que passam pela sua cabeça são destrutivos e você tem inimigos mentais com os quais está lutando, sem perceber que seu maior inimigo vive entre suas duas orelhas. Então você acaba tendo inimigos reais na vida. Assim você exterioriza isso, e isso se torna o mundo que você cria, tornando-se um filtro através do qual você experimenta a chamada realidade, que acaba se tornando a sua realidade. E não é uma realidade agradável. Agora, se imaginarmos milhões de pessoas vivendo em tal estado inconsciente, elas criam sua realidade coletiva. Grande parte disso é retratado nas notícias mundiais todas as noites e na internet. Portanto, uma vez que você saiba que não os quer, você tem uma escolha. É aqui que a liberdade entra em jogo. Pode-se dizer que você tem uma escolha. Sem consciência, você não tem escolha nenhuma. Você age automaticamente. Você é governado pelos pensamentos. Mas quando você se torna consciente, quando você se desidentifica dos pensamentos e redireciona sua atenção para o corpo interior, você recupera a sua liberdade. Você não precisa mais ser escravo dos pensamentos compulsivos e negativos. Você pode escolher onde colocar sua atenção e como responder à vida de uma maneira mais consciente e criativa. A prática da consciência do corpo interior e da respiração consciente é uma forma poderosa de romper com um ciclo de pensamento compulsivo e recuperar sua liberdade interior. Ao se conectar com o momento presente e se tornar consciente do corpo, você pode encontrar um espaço de paz e tranquilidade que está além dos pensamentos incessantes. Esse é um caminho para a verdadeira liberdade e autotransformação. Funciona automaticamente. Você é pré-programado e o que passa pela sua mente é a programação. O condicionamento de sua mente desde a infância, criado pelo seu ambiente pessoal e cultural. Você é apenas um programa em funcionamento e não tem escolha, porque está tão identificado com o programa que está dormindo. Assim que você se torna consciente, a escolha entra em cena. Esse é um tópico interessante sobre o livre-arbítrio. Às vezes as pessoas fazem perguntas filosóficas, como: existe livre-arbítrio? Bem, sim e não. Podemos ver que quando você está totalmente condicionado,
Quando sua mente está totalmente programada e condicionada, não há livre-arbítrio. Parece que há livre-arbítrio porque você pode fazer escolhas, mas você não existe como uma entidade autônoma e independente. Você apenas parece estar conectado à totalidade da consciência. Então, quando parece que você está fazendo escolhas, na verdade é a consciência que está se movendo através de você e fazendo a escolha. Você percebe que é uma parte inseparável disso. É bom acreditar que você está fazendo a escolha, mas se olhar mais profundamente, verá que a consciência se move através de você e está fazendo a escolha. Você percebe que é uma parte inseparável disso. Portanto, até certo ponto, parece que temos livre-arbítrio, especialmente quando comparado ao que era antes. Mas mesmo esse livre-arbítrio só faz sentido se você for uma entidade totalmente autônoma, totalmente separada do resto do mundo e de outras pessoas na consciência universal. No entanto, esse não é o caso. Você está conectado à totalidade e à consciência universal quando começa a despertar. Então há uma inteligência que é maior do que o conhecimento acumulado da mente. Uma inteligência emprestada através de seu ser, que também usa a inteligência universal, mas fica presa e limitada em uma forma de entidade ilusória. Portanto, a liberdade de escolha é algo que se revela à medida que despertamos para a verdadeira natureza da consciência. É um processo de se reconectar à totalidade e perceber que somos parte integrante dela. Nesse estado de despertar, a escolha se torna uma dança entre a consciência, que se move através de nós, e a consciência universal da qual fazemos parte. Você sente isso pela primeira vez. Você tem livre escolha em termos finais. Você não tem, mas isso não precisa preocupar você. Então, pela primeira vez, você tem livre escolha e pode escolher. Você pode se tornar responsável pelo seu estado de consciência. Então, é claro, você esquece novamente quando algo acontece. Você se perde novamente no condicionamento da mente. E então você percebe novamente que o despertar faz parte do processo pelo qual você está passando. É um processo porque você não está continuamente no mesmo nível de presença. Às vezes você está muito presente, talvez aqui, espero que possa sentir a energia. O campo da energia coletiva aqui durante essa entrevista. Você pode não estar tão presente quando sai daqui e vai para o aeroporto ou faz qualquer outra coisa. Ou quando chega em casa e se depara com sua rotina novamente. Todas as demandas surgem e você se perde em todas as coisas que precisa fazer. Isso realmente significa que você se perde em sua mente. E então, de repente, você percebe que isso está acontecendo. E então, você desperta novamente e toma uma respiração consciente. E você não acredita em sua mente quando ela diz: não tenho tempo para uma respiração consciente. Há muito o que fazer aqui e agora. A respiração consciente leva apenas 5 ou 6 segundos. Então, isso deve ser uma mentira, a menos que seja uma emergência absoluta. Todo mundo tem tempo para uma respiração consciente. E quase todo mundo tem tempo para 2 respirações conscientes, mesmo a pessoa mais ocupada. Portanto, uma respiração consciente é apenas para você. Se for abdominal, obviamente, coloca você em contato com o campo de energia do corpo interior. Faça uma breve pausa enquanto você expira e segure por alguns segundos. É tão adorável que podemos até querer dar uma terceira respiração consciente.
Você se sente vivo, o corpo está vivo, mas não é apenas o que você sente. Não é apenas o corpo físico. É um campo de energia atrás do corpo físico. E por um momento você transcendeu a pessoa, a personalidade, o ego, ou como quiser chamar. Por um momento algo se abriu dentro de você, então tudo bem. Qual é a próxima coisa que você tem que fazer? Isso é ser e fazer, mas um pouco disso permanece com você por um tempo. Veja, é um pouco da atenção, mesmo se você começar a fazer de novo, especialmente se você fizer isso várias vezes durante o dia. 2 ou 3 respirações conscientes. Isso faz uma enorme diferença em sua vida. E gradualmente você aprende a não se perder completamente nas atividades, seja o que for que você faça. Assim você pode estar lá e ainda um pouco de consciência, um pouco de quietude, um pouco de descanso, um ponto de poder dentro de você que não é perturbado por nada que acontece lá fora. Então você ainda pode fazer as coisas e você as faz de forma mais inteligente, porque isso conecta você à inteligência universal, e isso também é a semente da fonte da criatividade. Quando você usa sua mente para resolver um problema e pensa sobre as possibilidades, você pode falar sobre isso com alguém ou fazer isso sozinho e acredita que está funcionando, mas então não consegue encontrar uma solução e é hora de fazer 2, 3 ou 4 respirações conscientes. Então, em quietude, você fica tranquilo e sente o poder que vive em você. E quando você começa a pensar novamente, muitas vezes surge uma nova percepção ou solução para o problema. E se não for imediato, você repete o processo algumas vezes. E no momento em que menos esperar, de repente terá um insight. Ah, isso é a solução. Ou, isso é o que eu tenho que fazer. Isso acontece frequentemente. Outra coisa que ocorre, que é um pouco misteriosa ou estranha, como algumas pessoas podem chamar, é que quando você está conectado a esse ponto de poder, ao corpo interior, geralmente ocorrem eventos casuais ou encontros sincrônicos. Parecem ser exatamente a coisa certa no momento certo. Acontecem eventos úteis com mais frequência. Encontrar a pessoa certa em um encontro casual, por exemplo, ninguém pode prever de que maneira isso ocorrerá. E quando você percebe que isso realmente acontece, é algo incrível. A vida se torna mais útil e cooperativa do que era antes. No entanto, não estou sugerindo que a vida estará livre de desafios. Os desafios continuam a surgir e você precisa deles, porque você está passando pelo processo de despertar. Cada desafio é uma grande ajuda, pois te obriga a estar mais presente. E você começará a reconhecer os desafios como oportunidades para estar mais presente. Assim você aumenta a sua luz interior. De repente pode haver um terremoto e tudo ao seu redor desmorona, mas você permanece presente. Ou talvez seja uma situação em que você precise enfrentar a sua própria morte em vez de um terremoto. A consciência da morte é uma experiência maravilhosa. Já falamos sobre isso antes, sobre morrer antes de morrer. Sempre que você se desidentifica com o ego, com a mente egóica, é uma espécie de morte. E embora possa ser doloroso se você resistir, é uma boa morte. Quando a vida está te levando a experimentar a morte do ego, pode ser bastante doloroso, mas também é benéfico. Nesse processo,
Você está se desprendendo das limitações e das ilusões do ego, transcendendo a identificação com a mente e encontrando a sua verdadeira essência. É uma transformação profunda, um renascimento interior. Ao deixar de lado a fixação no eu separado, você se abre para uma consciência mais ampla, conectada à totalidade. E nesse estado de desapego, você descobre uma liberdade e uma plenitude que vão além das limitações do ego. É importante lembrar que esse processo de morte do ego não é um evento único, mas sim um contínuo despertar. A cada momento você tem a oportunidade de se liberar das amarras do ego e viver a partir de um espaço de presença e consciência mais elevados. Essa jornada pode ser desafiadora, mas também é recompensadora. À medida que você se torna mais consciente e desperto, a vida se torna mais significativa. Os relacionamentos se Estamos aqui para desistir de esperar como um estado mental normal e descobrir outro estado mental, ou melhor, a ausência de mente. Nesse estado, não estamos esperando pelo próximo momento. A resposta não está em adicionar algo à mente ou buscar respostas no nível do pensamento. A resposta está em ir além do pensamento, permitindo que o que é agora seja como é. Devemos permitir que o presente se desenrole sem resistência, pois a compulsão de pensar está enraizada na falta de disposição em permitir que o que é seja como é. Muitos de nós vieram aqui buscando algo além do pessoal, algo que transcende o eu individual. Estamos buscando uma conexão com algo maior, com a essência da vida, com a consciência pura. Essa descoberta e aprofundamento da consciência nos levam a uma transformação verdadeira e à experiência de plenitude e paz interior. Não se trata de adicionar mais pensamentos, conhecimento ou experiências à mente, mas de transcender o pensamento e permitir que a consciência pura se manifeste. Nesse estado de não-mente, encontramos uma sabedoria e uma presença mais elevadas que vão além das limitações do pensamento. É nesse espaço de silêncio interior que podemos experimentar uma profunda conexão com o mundo ao nosso redor e com o próprio sentido da vida. Algo que é uma expressão do impulso evolutivo do universo. No nível da superfície, parece que uma pessoa escolheu vir aqui, mas também é possível que um ou dois tenham vindo aqui esperando algo que não vão conseguir. O que seria isso? Mais experiências, mais conhecimentos, mais crenças, mais opiniões. Então, se há um ou dois que vieram aqui esperando mais do que podem, eles podem querer ir embora, assim que descobrem que não há mais. Ou se puderem suportar o desconforto que surge quando a necessidade de mais não é atendida, e não correrem imediatamente, eles podem ser capazes de quebrar esse padrão mental. Por favor, preste atenção não apenas às palavras, mas também aos espaços silenciosos entre as palavras. É onde a mudança acontece, naquele estado de alerta necessário para reconhecer ou ouvir. Naquela dimensão de quietude que subjaz as palavras e está entre as palavras. É por isso que estamos aqui. E isso não é uma adição também, porque é descobrir algo que já está lá, mas foi ignorado quando eu estava vindo para cá. Nessa noite linda, nesse lugar incrivelmente belo, eu tirei meus sapatos e olhei para o céu claro. Estrelas, pontos brilhantes de luz.
Há algo quando você olha para cima, algo que passa facilmente despercebido, mas que deve ser óbvio para qualquer pessoa que olhe para cima. Pode lhe dizer algo sobre a natureza do universo. Quando você olha para cima, o que você vê? Você vê pequenos pontos de luz? Basicamente, existem duas dimensões lá em cima. Objetos celestes, sóis, planetas, a Lua, galáxias, bilhões, trilhões. Então existem objetos celestes, coisas, objetos no espaço, e há o espaço, a vastidão do universo. O universo consiste em coisas que você pode olhar. É tão óbvio que existem coisas no espaço. E existe a vastidão do espaço, a profundidade dele que é inconcebível, não tem fim. E isso que produz o sentimento de admiração, o sentimento de infinito ao olhar para cima. A vastidão do espaço é tão imensa que mesmo a nossa galáxia vizinha, a galáxia de Andrômeda, se você viajasse na velocidade da luz, que é muito rápida, 300 mil quilômetros por segundo, e considerando a distância daqui até a Lua, em 1 segundo, levaria 2,3 milhões de anos para alcançá-la na velocidade da luz. 2,3 milhões. Tal é a profundidade, a vastidão do espaço. E o que está lá fora também se aplica ao chamado universo externo. Mas isso também se aplica ao chamado universo interior. Também há coisas dentro de você. Mas vamos mantê-lo simples. Em sua vida agora, é óbvio que sua vida está cercada de coisas. Há muitas coisas em sua vida, coisas físicas. Para muitas pessoas, há tantas coisas físicas para lidar que elas estão constantemente correndo atrás da próxima coisa física com a qual precisam lidar. Podem ter uma casa, podem ter isso e aquilo, e tudo exige atenção. Toda a sua atenção é absorvida pelas coisas que os rodeiam. E estou falando apenas sobre coisas físicas. Isso é necessário, aquilo é necessário e assim por diante. E então há a crença de que não há coisas físicas suficientes. Ainda preciso de mais, porque ainda não me sinto completo. Então, há outras coisas em um sentido mais amplo, todas as coisas que compõem sua situação de vida, as condições de vida, os eventos. As coisas estão constantemente acontecendo e constantemente surgem novas coisas. Não são apenas coisas físicas, mas todos os tipos de coisas compõem sua situação de vida. Como as pessoas chamam de minha vida, mas eu digo que é apenas a sua situação de vida. Eles não sabem qual é a vida deles. A situação de vida deles consiste em um acúmulo de eventos, coisas acontecendo, situações exigindo atenção e tudo dizendo: ei, isso é importante, me dê atenção. Então a atração das coisas, não apenas coisas físicas, mas a atração de situações que exigem isso. É o mundo, o seu mundo consistindo de coisas que precisam ser feitas. E nunca há tempo suficiente para lidar com tudo. E quando você lida com uma coisa aqui, há mais 3 coisas caindo lá. E assim essas pessoas passam a vida com essa atração para o mundo das coisas, que não sai sozinha por muito tempo. E no nível primordial, em um nível básico, todo o mundo das coisas começa com pensamentos. Porque todas as coisas, sejam elas físicas, eventos ou situações em sua vida, realmente só existem em você como pensamento. Ninguém sabe se realmente existe qualquer coisa lá fora, porque o que chega até você,
através da percepção sensorial visual, auditiva e etc., é traduzido em impulsos nervosos que atingem o cérebro e são decodificados. Então, algum tipo de imagem do mundo emerge. Isso é o que está acontecendo. Ninguém realmente sabe o que está lá fora além dos impulsos, que estão sendo recebidos e decodificados. Então, algum tipo de imagem do mundo é montada. Assim, os filósofos até duvidaram que haja alguma coisa lá fora. E pode ser apenas um sonho. Há certas indicações de que é um sonho. É da natureza dos sonhos ser fugaz e evaporar muito rapidamente. É da natureza das situações em sua vida, qualquer que seja a condição, qualquer situação, tudo é bastante passageiro. Está lá por um momento e já passou para o próximo. Onde foi ontem? O que aconteceu ontem? Quando você acorda de manhã, pode pensar que foi um sonho ou que aconteceu. Então você conhece outras pessoas que concordam que isso aconteceu, mas pode ser que essas outras pessoas façam parte do seu sonho. Então, todas as coisas que parecem estar lá fora, o mundo das coisas, é realmente um fenômeno interno. Tem a ver com a mente, tem a ver com o pensamento, e não precisamos tomar nenhuma posição aqui. Não precisamos dizer sim, o mundo externo existe, ou não, o mundo externo não existe. Muitas vezes a resposta é ambos ou nenhum. A resposta não é sim ou não. De uma perspectiva é sim, de outra perspectiva não. Portanto, a vida da maioria das pessoas está repleta de coisas que, em um nível mais básico, significam pensamentos e movimento da mente. Podemos dizer que são objetos que aparecem em sua consciência, um após o outro, e às vezes esses pensamentos se transformam em uma batalha interna, um jogo de 1-2-1, onde um pensamento segue o outro. Assim, a vida das pessoas está cheia dessas coisas mentais. E isso pode ser observado em seus rostos e na forma como elas levam suas vidas e interagem com os outros. Muitas vezes o que se percebe é a ausência de espaço. Embora ele não possa realmente estar ausente, as pessoas simplesmente não percebem mais a sua presença. Pois tudo o que conhecem são as coisas que parecem preencher sua consciência. A sensação de espaço parece ter desaparecido. Se você perguntar a muitas pessoas sobre suas vidas pessoais, é possível que elas lhe deem a mesma resposta. Como está a sua vida? Bem, foi uma maldita coisa após a outra até esse ponto. E no momento em que você pensa que teve sucesso e alcançou reconhecimento, logo percebe que todos ao seu redor querem algo de você. Consequentemente, elas experimentam suas vidas como um fluxo contínuo de eventos. Citando Churchill novamente, ele descreveu a história como uma maldita coisa após a outra. Se você perguntar a muitas pessoas sobre suas vidas pessoais, é possível que elas lhe deem a mesma resposta. Ei, como está a sua vida? Bem, foi uma maldita coisa após a outra até esse ponto. E no momento em que você pensa que teve sucesso e alcançou algum reconhecimento, logo percebe que todos a seu redor querem algo de você. Certifique-se de que você não está esperando por nada, para que você esteja completamente presente, não esperando que eu acrescente nada a esse momento, não esperando que nada seja adicionado a esse momento, para que esse momento seja completamente independente, realizado. Não esperar por qualquer coisa
é algo que muitas pessoas raramente experimentam. Ocasionalmente e acidentalmente, quando um certo desejo acaba de ser realizado. Por breves momentos, eles não esperam que algo seja adicionado. No entanto, a maioria das pessoas, na maioria das vezes, nunca está totalmente presente. Elas estão sempre mais focadas em algum momento futuro, seja daqui a 1 minuto, 1 hora, amanhã, na próxima semana ou no próximo ano, ou até mesmo apenas se preparando para ir a algum lugar ou fazer algo. No meio de tudo isso, toda a sua vida se torna um período intermediário. A chegada é muito pequena porque então você espera pela próxima coisa, olha para a próxima coisa. É tudo uma jornada. Mas se você está excessivamente focado no destino, então você perde 99% da sua vida. Porque o destino é chegar, o destino é o fim. E há muito pouco lá, embora agora. Qual é o hábito? Se o hábito da mente é não estar presente, você nem consegue apreciar o destino. Muito brevemente, talvez. Então, por causa da mentalidade subjacente de ignorar, negar, diminuir e desvalorizar o momento presente, você nem consegue apreciar seu destino de qualquer forma que ele chegue. A conquista, o fim de uma tarefa ou o resultado. E assim você gasta toda a sua vida na jornada para algum lugar que sempre muda, mas sempre é algum lugar futuro, algum tempo futuro que nunca realmente chega. A realização que o momento futuro promete é sempre muito curta. Então o Buda viu isso e talvez seja uma das declarações mais famosas do Buda: ir além do sofrimento. Porque ele diz que o sofrimento é um estado normal dos seres humanos. Sofrer, em um sentido mais amplo, nem sempre significa que você está em intensa agonia, mas sim em uma sensação de insatisfação. A sensação de infelicidade, em qualquer forma, está geralmente conectada a essa espera por algo para tirá-lo do momento presente. Tudo isso é o que o Buda chama de sofrimento. Então a infelicidade, incluindo formas extremas de infelicidade, e até mesmo formas menores de infelicidade, como leve irritação, o Buda diria que já são formas de sofrimento. A raiva é uma forma de sofrimento. Embora não seja nada reconhecida como tal pelo ego, porque o ego prospera na raiva. Mas se você observar o que a raiva faz com seu corpo, você saberá que é uma forma de sofrimento. O Buda reconheceu que a maioria dos seres humanos está nesse estado insatisfatório, na maioria das vezes infelizes, exceto quando algum desejo acaba de ser realizado. E então há um breve momento de alívio antes que a próxima coisa venha. O Buda diz que a vida é sofrimento. E para ir além do sofrimento, é preciso deixar de lado o desejo. No entanto, isso não implica que você não faria mais nada se deixasse de lado o desejo. Por que motivo você se envolveria em qualquer atividade? Você não ficaria apenas sentado lá, não haveria civilização, porque ninguém teria qualquer desejo de criar ou fazer algo. Então, eu não acho que ele estava falando sobre isso nesse sentido, mas pode ser facilmente mal interpretado. Quando ele usou o termo desejo, ele estava se referindo a uma tradução melhor como necessidade. A necessidade de fugir dessa insatisfação no próximo momento. Apresente essa atração, desejo, um desejo que se manifesta de diferentes maneiras, desejo por prazer sensual, sexo e, claro, adicionando coisas ao seu senso psicológico de si mesmo.
Obtenha isso para obter isso ou aquilo. Eu devo ter isso, devo alcançá-lo. Então o desejo é aquele estado de desejo. E para se livrar da insatisfação, os humanos se envolvem em atividades para se libertarem de um estado insatisfatório. Isso é como muitos humanos, a maioria dos humanos opera. Mas o que quer que eles obtenham, eles não estão felizes. Não os torna felizes, exceto muito brevemente. Não os liberta da infelicidade, exceto muito brevemente. Mas precisamos perceber que o desejo não é a única motivação, a única força motivadora possível por trás da ação, por trás do fazer. Você pode ter a intenção de criar algo, de se envolver em algum tipo de atividade. Você tem a intenção de fazer isso ou aquilo. E isso não significa necessariamente que existe essa força de desejo por trás disso, que em última análise é uma extrema insatisfação com o que é e procurando alguma satisfação futura em algo que será. Mas se você criar, se tiver a intenção de criar algo, não necessariamente implica que haja também um desejo. Então, essas são duas modalidades de criação nesse mundo. Uma é você criar porque seu estado de consciência é um estado de insatisfação, carência, e, portanto, você se envolve em atividades para encobrir esse estado, dessensibilizar-se à dor subjacente, à dor emocional, física ou mental, ou a crença de que algo ou alguém pode preencher o vazio que você sente. A outra modalidade de criação é quando você tem a intenção de criar algo, mas não necessariamente implica que haja também um desejo. Nesse caso, você está simplesmente expressando sua criatividade, buscando realizar algo sem estar impulsionado por uma sensação de insatisfação ou carência. É importante reconhecer que o desejo não é a única motivação para a ação. Existem outras formas de motivação, como a expressão criativa, o amor e o serviço aos outros. Essas formas de motivação podem trazer satisfação e realização genuínas, em vez de apenas oferecer um alívio temporário da insatisfação. Pode libertá-lo desse estado de carência e insatisfação. E é assim que surge o desejo. Muitas coisas nesse mundo são criadas a partir desse estado de consciência. E então surge um tipo de civilização. No entanto, não é uma civilização feliz. É uma civilização onde milhões de pessoas estão basicamente infelizes, precisando de medicamentos para continuar. Milhões e milhões precisam de medicamentos apenas para funcionar nessa vida, porque não foram informados de que outro estado de consciência é possível para todos os humanos. Ninguém na escola sabe disso. Não é dito a eles na mídia e é muito raro que alguém descubra acidentalmente. Mas é considerado normal viver dessa forma. Você vê isso em todos os lugares, em todos os filmes. As pessoas vivem assim. Os personagens nos filmes vivem assim. Mas há outro jeito. E isso não significa que você não se envolve mais em atividades, que não cria mais coisas, que não faz mais nada. Significa apenas que a motivação por trás de sua atividade não é mais um estado de carência ou insatisfação. Porque se for, então a atividade é estressante. Ah, eu preciso chegar lá. Ainda não cheguei lá, mas precisamos chegar lá. E o estresse não é uma maneira feliz ou habilidosa de viver. Ser motivado pela infelicidade, carência, insatisfação, uma sensação de nunca ser suficiente,
nunca ter o suficiente, nunca ser o suficiente, é outra forma de sofrimento. Não importa o que você alcance, fama, riqueza, você consegue por um tempo. Você fica feliz, e então você pode ver que tem uma grande desvantagem e não é tão gratificante assim. Então, fazer, atuar, manifestar, criar, não é suficiente. É apenas uma parte da equação. É apenas metade do todo. E qual é a outra metade? Se fazer apenas metade, sua vida permanecerá insatisfeita, porque você não está ciente de que existe outra dimensão, além do fazer. Então somente quando você se torna consciente do ser que está presente, então você pode agir. Você pode fazer a partir dessa base, desse enraizamento no ser. Então você pode surgir com intenção, pode se deleitar em criar algo, gostar de fazer algo, ao invés de estar excessivamente focado no resultado, no que você quer alcançar através do fazer. Quando você está enraizado no ser, então você pode agir enquanto está conectado com o ser. E a ação é alegre e revigorante. Em outras palavras, você começa a aproveitar a jornada. Cada passo da jornada é toda a jornada. A chegada é relativamente sem sentido. Então você pode criar, pode manifestar o que quer que queira, se manifestar através de você. E você se torna um poderoso manifesto. E por que você é poderoso? Porque você não está mais carente. Não precisa do que quer que seja a sua intenção de manifestar para a sua felicidade, realização ou para ser quem você é. Porque você já tem acesso à dimensão do ser, à dimensão eterna da própria consciência. Isso é inerentemente gratificante e essa é a única satisfação verdadeira. E surge sempre que você experimenta uma cessação no fluxo do pensamento. Por exemplo, agora você não precisa pensar enquanto termina uma frase antes de começar a falar novamente. Há uma lacuna em que você pode estar totalmente consciente, sem nenhum ruído mental, sem nenhum pensamento, apenas presença, apenas consciência. Por exemplo, agora, esse é o momento, o portal para o ser, a dimensão do ser. Então, não há nada acontecendo lá. Não há como ser isso apenas sendo. A primeira coisa, então, é que você pode detectar que muitas vezes você pode estar envolvido em fazer algo e, no entanto, há algo no fundo que preferiria não estar fazendo. Pode haver uma voz reclamando em sua cabeça, no fundo que diz algo sobre a situação em que você está envolvido, que prefere comer mais, por exemplo. Porque pode envolver outras pessoas que não estão fazendo o seu melhor. Há muitas maneiras em que isso também se manifesta. Chegaremos a isso em 1 minuto. Ele também pode se manifestar no corpo, onde você detecta formas sutis de resistência que geralmente tem a ver com o que você está fazendo, mas você não está totalmente presente no que está fazendo. Outra maneira de não estar totalmente presente no que está fazendo é ter uma resistência tênue correndo ao fundo,
já querendo chegar ao fim dessa atividade em particular, já querendo chegar ao fim de qualquer reinicialização que você esteja fazendo. Vamos ver uma coisa simples. Você está indo fazer compras no mercado, mas você já tem tantas outras coisas para fazer hoje, de modo que ir ao supermercado é apenas um obstáculo desagradável, porque você está tentando chegar ao fim o mais rápido possível. Esse é apenas um exemplo, mas há todos os tipos de atividades que podem ocorrer inconscientemente e são consideradas obstáculos desagradáveis ou no caminho para onde você realmente quer estar, ou o que você realmente quer fazer, que está em algum momento futuro. Então, você quer chegar mais rápido ao final dessa atividade em particular do que está envolvido nela. Agora, muitas pessoas vivem a vida inteira assim, onde quase todas as atividades que fazem são desse tipo em sua vida diária. Talvez, quando estão de férias, se tiverem sorte, vivam por curtos períodos de tempo onde estão livres disso. Mas talvez nem mesmo assim. Esse estado disfuncional diminui muito o que poderíamos chamar de qualidade de sua vida, a qualidade do momento presente, porque sua vida é o momento presente. Ao invés de reconhecer totalmente o que está sendo feito nesse momento, você preferiria estar no lugar, no final do que está sendo feito agora. O que acontece, então, como resultado, é o que chamamos de estresse. Isso é de onde surge o nosso estresse. Você está aqui, mas quer estar lá, no espaço ou no tempo. Fisicamente você está aqui agora, mas você realmente quer estar no futuro, quando esse agora acabar. Ou você está aqui fisicamente, mas prefere querer estar em outro lugar fisicamente. Por exemplo, você está fazendo suas compras, mas preferiria estar em casa. Mas quando você está em casa, surge outra coisa em que você gostaria de estar ou que você gostaria de estar fazendo. Porque então você está preparando o jantar, mas preferiria já ter feito isso e finalmente poder relaxar. E quando finalmente consegue relaxar, surgem alguns pensamentos sobre o que vai acontecer amanhã, coisas problemáticas, que nunca estão realmente alinhadas com o momento presente. Essas são formas normais de viver e, geralmente, não são reconhecidas como disfuncionais, porque quase todo mundo vive assim. Quando você assiste a filmes, é assim que todos vivem, com algumas exceções, é claro. E a exceção sendo, claro, os humanos que estão começando a despertar. Ou estão despertando, ou estão despertados, o que quer que você queira chamar. Começando a viver de uma maneira mais harmoniosa, mais alinhada com o ser do momento presente. E isso é não resistir ao ser do momento presente, ao que surge no momento presente. Em última análise, já que o momento presente é tudo que existe, uma vez que toda a sua vida se desenrola no e como o momento presente, portanto, quando você resiste ao momento presente, você está vivendo em um relacionamento antagônico com a vida. É importante compreender que não importa o que você alcance, e se esse for o seu padrão mental condicionado, você nunca chegará a um lugar de verdadeira alegria, felicidade ou paz interior, exceto quando estiver se movendo em direção à inconsciência. Por exemplo, depois de alguns drinks, você pode se tornar mais no momento presente, mas está se movendo em direção ao sono. Você está se movendo para baixo,
pensando que essas pessoas estão tentando fugir de si mesmas, porque quem elas são é sentida como desagradável devido a essa disfunção. Portanto, as pessoas estão tentando fugir de si mesmas de todas as maneiras, incluindo drogas e assim por diante. E às vezes, atividades perigosas podem ajudá-lo a se afastar temporariamente de si mesmo. Por exemplo, quando você está escalando uma parede de rocha ou surfando, você não pode estar pensando em seus problemas e não estará em um estado de resistência. Você precisa estar totalmente lá. Caso contrário, não terá sucesso em qualquer atividade que esteja realizando. Eles têm que estar livres de si mesmos, do eu resistente, do eu egóico, para que possam se libertar temporariamente. No entanto, quando a atividade termina, você volta ao seu estado de resistência normal. E então, precisa fazer tudo novamente. E é por isso que as pessoas dizem que essas pessoas são viciadas na descarga de adrenalina que sentem quando estão envolvidas nessas atividades. Isso é uma coisa física que acontece no corpo, mas há mais do que isso. Elas estão livres de si mesmas para isso. Apenas a presença, mas não mais a pessoa. A pessoa não pode estar lá em última instância. Sobrevive ao senso pessoal do eu, na ausência de consciência, quando há apenas o senso pessoal do eu, que é o ego. E esse não pode sobreviver sem resistência. Ele precisa de você. É importante reconhecer esses padrões e buscar uma vida mais alinhada com a presença, onde você não está constantemente buscando fugir de si mesmo ou resistindo ao momento presente. Quando você se liberta dessa resistência e se entrega ao que está acontecendo agora, você encontra uma paz interior mais profunda e uma verdadeira conexão com a vida. Não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que qualquer fazer se torna não reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça resistência à força opositora. Submeta-se para superá-la. Tendo estabelecido isso, não fazer nada, quando estamos em um estado de intensa presença, é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo, existe a expressão Wu Wei, que é comumente traduzida por atividade sem ação, ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Na antiga China, isso era considerado como uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência, que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada implica uma não resistência interior e um intenso estado de alerta. Por outro lado, caso haja necessidade de ação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com a sua presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos, incluindo o conceito da não violência. Então, quem pode prever o que você vai fazer? O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa do ser. O único lugar de força verdadeira, a resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Assim, o ego existe no modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza, que na verdade é o nosso poder. Até que haja entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da interação humana. Na entrega,
Não mais precisamos das defesas do ego e das falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Nessa questão de violência, que eu posso compartilhar com vocês aqui, é um exemplo que o mundo inteiro conhece, né? Eu acho que é meio pesado de falar, principalmente na questão de violência, mas em questão de entrega, eu acho que não teve entrega maior, que seria o exemplo de Cristo, né? Às vezes a gente está numa... Eu acho que realmente é um exemplo honesto e real. Porque, vou te dar um exemplo, se você está numa discussão tal, e, sei lá, surge uma briga, o que for, você vai ser agredido, sei lá, não sei. Imagine a condição aí que você quiser. E você ser capaz de se entregar à situação, à condição. Você seria capaz, né, de se entregar, mas não aquela entrega falsa, uma entrega consciente, que você estaria ali só revidando para defender o seu ego, o seu orgulho, né? Porque principalmente se você é homem, né? Ao menos na minha época era assim, apanhou na rua, apanha em casa, vira homem, não sei o quê, homem não chore, homem bababá, homem bebê. Então a gente fica carregando essas coisas pro resto da vida. Então, se chegar numa condição de luta, por exemplo, e falar assim, se eu revidar para esse cara aí, eu vou estar... Você tem que ser honesto. Se você tiver que revidar, revide, mas não espere os louros da vitória, né? Porque é exatamente isso que o ego quer. Se você revidar, esteja consciente que não é por reforçar essa identidade mental do ego aí. Esteja consciente que você revidou para salvar a sua experiência de vida, sei lá, alguma coisa assim. Para sobreviver mais um dia, sei lá. Mas eu acho que o maior exemplo realmente é Cristo, né? Se você botar as condições que ele passou, tudo que ele passou e a entrega que ele teve que fazer, eu acho que não há entrega maior do que isso. É um grande arquétipo, né? Se você levar Cristo como um arquétipo, meu pai, imagina o tanto de entrega, essas entregas que a gente tem que fazer em discussões, em briguinhas dentro de casa, porque esposa isso, porque filho aquilo, porque sogra aquele outro, e mãe e tal, e bebê. Essas entregas aí se tornam piadas, né? Se tornam muito mais fáceis de ser concluídas, né? Que possamos observar esse arquétipo de Cristo, esse exemplo de entrega e praticar um pouquinho mais de entrega na nossa vida. Valeu, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Ao se aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade, seguida da percepção de que você é diferente, pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante, onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os seus padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual pode ser uma vantagem. Até certo ponto, ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros, ou é rejeitado por eles por qualquer razão, torna a vida difícil, mas também traz uma vantagem com relação à iluminação. Ela tira você da inconsciência quase à força. Por outro lado, se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem de si mesmo como homossexual. Vai se tornar inconsciente, vai virar uma falsidade. Debaixo da sua máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo, mas sempre existe uma nova oportunidade.
Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. O mundo sempre vai desafiar você. Na queda de pessoas, situações, e no final das contas, sempre se resume à sua mente. E por fim, você será desafiado apenas pela sua mente. Perturbado pela sua mente e não pela situação. Você não é perturbado pela situação, mas sim perturbado pela sua mente. É uma grande descoberta, não é? É tão fácil de esquecer, porque as raízes do condicionamento estão tão profundas que não é nada pessoal. Não é sua culpa se você esquece. Se você diz, é minha culpa, é só mais uma ilusão. O condicionamento é tão profundo a ponto de não perceber que no final de tudo, é sua mente que cria sua infelicidade. Ou a ansiedade, ou o medo. Não é o que sua mente diz que é, mas é a sua mente o problema. Então sua mente diz, olha a situação, e você diz, não, vou olhar para você. Não, não olhe para mim. Olhe para... Ei, ele que fez isso, eu não fiz nada. Como a criança pequena ou crianças fazem. Eu não fiz nada, foi meu irmão que fez. Então há um poder de consciência em você. Isso é, nós estamos aqui, se nós nos fixarmos aqui, isso cresce. O poder da consciência só precisa que você esteja aqui. Ele cresce com você aqui e ocasionalmente a mente vai vir e dizer, eu preferi estar em outro lugar. E então ela desaparece novamente. A presença cresce se você ficar aqui. Porque essa é a essência de reunir presença. Ao mesmo tempo, algumas palavras e conceitos podem te ajudar. E alguns conceitos previnem sua mente de causar danos enquanto você está aqui, agora. Mas isso é um processo ativo, além do que você ouve com os seus ouvidos, mas isso está como um pano de fundo. Isso é um trabalho ativo. Não tem nada a ver com o que o senso comum pensa de um trabalho ativo. O barulho que vem de vez em quando da base aérea pode ser considerado um tipo de limitação. Se não tivermos uma boa noite de sono, porque nosso colega ronca,
Vamos considerar isso uma limitação relativamente pequena em nossa vida, mas existem as grandes limitações. E isso também tem a ver com o mundo da forma, e é isso que o mundo da forma faz. Podemos trocar as limitações. É claro que é possível melhorar nossa vida no nível da forma, não há nada de errado com isso, desde que não estejamos buscando a nós mesmos ali. É bonito brincar com as formas da vida. Agora vou ganhar dinheiro, vou me dedicar a isso. No entanto, não devemos esperar que só seremos alguém quando conquistarmos o que desejamos. Ser alguém não é algo a ser obtido por meio do dinheiro ou do futuro. Portanto, podemos brincar com o mundo da forma. E há algo de milagroso nisso. Quando paramos de exigir que este mundo nos faça felizes, não importa onde estamos, nem a situação que estamos vivendo, nem as pessoas que encontramos, nem o lugar onde estamos indo, consideramos tudo muito satisfatório. Porque tocamos dentro de nós, que é mais profundo que o movimento do pensamento, que é mais profundo do que a forma. O movimento do pensamento ainda é forma. Então tudo se resume a um simples fato de aceitarmos intensamente o momento presente? Sim, mas necessitamos de um certo grau de presença para sermos capazes de aceitar o presente como é. Em vez de sermos dominados por um velho padrão reativo e governados pelo eu ficcional, que afirma que isso não se encaixa na nossa história. Como posso ajustar isso em mim? Isso não completa a minha história. Na verdade, nem deveria estar na minha história. Desapareça. Muitas pessoas são como histórias flutuantes. Quando encontram outras pessoas, não querem estar com elas. Pedem a elas que saiam das suas histórias. Quero outra pessoa no seu lugar. E repetindo, quando damos um passo além, saindo do movimento do pensamento, a quietude e a paz surgem. E nos harmonizamos com o que seja o presente. Isso é tudo. Ficamos em harmonia com o que existe, não importa que forma tenha. De qualquer jeito, isso vai mudar logo. Tanto existem pessoas, tradicionalmente as que trabalham em órgãos públicos, que carregam muita frustração. Não sei se isso acontece, provavelmente sim, mas há gente assim em todos os lugares. E essas pessoas sempre se perguntam: por que estou parado aqui nesse emprego chato, com todas essas pessoas insuportáveis que não param de me pedir alguma coisa? E 25 anos depois elas ainda estão paradas ali. Até ouvirem a mensagem de que é possível viver de outra maneira, que podem dizer sim. Não dizer sim a alguma história ou pensamento, como, tudo bem, posso aceitar que passei 25 anos nesse escritório pavoroso e que provavelmente vou passar mais 10 anos aqui. Também posso dizer sim porque li isso num livro por aí. Não, isso não tem nada a ver com aceitar algum tipo de história sobre a nossa vida. Se estivéssemos na prisão e disséssemos: posso muito bem admitir que tudo deu errado na minha vida, estou aqui há 20 anos e tenho que ficar por mais 15. Aceito que sou um tremendo fracasso. Dizer sim ao momento presente significa aceitar o presente momento e não alguma história. Comece por admitir que é resistência. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe de que modo a sua mente a cria, que nome dá à situação, a você mesmo ou aos outros. Observe o processo de pensamento envolvido.
Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E isso é o fim dela. Você não pode estar infeliz e consciente. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer forma de sofrimento, significa que existe resistência. E a resistência é sempre inconsciente. Você escolheria a infelicidade? Se não escolheu, como ela apareceu? Qual é o propósito dela? Quem a está mantendo viva? Você diz que está consciente da sua infelicidade, mas a verdade é que você está identificado com ela e mantém vivo esse processo de identificação através de um pensamento compulsivo. Tudo isso é inconsciência. Se você estivesse consciente, quer dizer totalmente presente no agora, toda negatividade iria se dissolver quase instantaneamente. Ela não conseguiria sobreviver na sua presença. Só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Você mantém a infelicidade viva quando dá tempo a ela. Esse é o sangue dela. Remova o tempo, concentrando uma percepção intensa no momento presente, e ela morre. Mas você quer mesmo que ela morra? Você já teve mesmo bastante dela? Quem você seria sem ela? Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo a respeito do que você já leu, ouviu falar, escreveu, pensou, acreditou ou não. Não faz diferença. Não até que a entrega tenha se tornado uma realidade em sua vida. No momento da entrega, a energia que você desprende, que passa a governar sua vida, é de uma frequência vibracional muito maior do que a energia da mente, que ainda governa as estruturas sociais, políticas e econômicas da nossa civilização e que se perpetua através da propaganda e dos sistemas educacionais. Através da entrega, a energia espiritual penetra nesse mundo. Ela não gera sofrimento para você, para outros seres humanos ou para qualquer outra forma de vida no planeta. Ao contrário da energia da mente, ela não polui a Terra e não está sujeita às leis das polaridades, que diz que nada pode existir sem o seu oposto e que não pode haver o bem sem o mal. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebem a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Jesus se referiu a essa energia quando proferiu seu famoso e profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma presença silenciosa, mas intensa, que dissolve os padrões inconscientes da mente. Eles podem até permanecer ativos por um tempo, mas não vão mais governar a sua vida. As condições externas que apresentavam uma resistência também tendem a mudar ou a se dissolver através da entrega. Essa energia é um poderoso agente transformador de situações e de pessoas. Caso as condições não mudem imediatamente, a sua aceitação do agora permite que você se coloque acima delas. De qualquer forma, você está livre. Estes ensinamentos não são baseados no conhecimento, nem em novos fatos interessantes, nem sequer é uma informação nova. O mundo já está repleto destas coisas. Pressiona um botão em qualquer dos aparelhos que possui e recebe informação. Você está a se afogar em informação. E ultimamente, qual é o propósito de tudo isso? Mais informação, mais coisas, mais disso, mais daquilo. Iremos encontrar a plenitude da vida através de mais coisas
e em centros comerciais cada vez maiores e grandiosos? Iremos nos encontrar ao melhorar a nossa habilidade de pensar e analisar, ao acumularmos mais informação, mais tralha? Esse mais irá salvar o mundo? No estado egocêntrico, o amor se confunde com a forma. Por isso você pensa que o seu amor está na forma, na outra pessoa. Não reconhece que o amor verdadeiro é o reconhecimento da não-forma no outro, que é o reconhecimento de si próprio no outro. Reconhecerá isso mais facilmente nas coisas naturais. Aproxime-se primeiro do mundo da natureza e relacione-se com ela o mais que puder através da serenidade, através da presença. Depois, gradualmente, traga isso para as suas relações com as outras pessoas. Deixe ser. Esteja sereno com as outras coisas, como está com a natureza. Sinta o campo de atenção que flui para o exterior na direção delas. Ouça, e enquanto está a ouvir, sinta-se a si próprio como observador, a presença, o ser. Quando está preso ao momento, quebra a continuidade da sua história, do passado e do futuro. E é quando a verdadeira inteligência surge, assim como o amor. A única maneira do amor aparecer na sua vida não é através da forma, mas através do espaço interior que é a presença. O amor não tem forma. Nunca poderá consegui-lo no nível da forma. Nunca poderá colher e acumular todas as formas que pensa serem necessárias para encontrar a plenitude. Algumas vezes conquista todas essas coisas. Vê que tudo na sua vida está a funcionar perfeitamente. A saúde está boa, os seus relacionamentos estão bons, tem dinheiro, bens, amor e respeito das outras pessoas. Porém, em pouco tempo algo começa a ruir aqui e ali. São as finanças, ou os relacionamentos, a saúde, o seu trabalho ou a sua vida em geral que apresentam ruptura. É esta a natureza do mundo da forma. Nada permanece fixo, unido por muito tempo, começando a separar-se novamente. As formas se dissolvem e novas formas surgem. Observem as nuvens. Elas vão ensiná-lo sobre o mundo da forma. Quando não coloca compulsivamente nomes nas coisas, quando deixa ir embora o apego, a sua própria história, torna-se vivo no momento presente. A presença, o ser, surge e substitui o conceito conceitual do ser. Você se torna muito simples. A necessidade de se tornar especial desaparece. Torna-se uma pessoa comum. Não necessita mais de projetar um sentido de especialidade e encontra a sua identidade nisso. Que liberdade vem até si quando não precisa mais de ser especial para ter conhecimento da sua identidade. Que liberdade sente quando está em contato com a preciosidade que é a sua essência. Quando ouve um pássaro, há um momento de audição pura antes da mente dizer uma palavra sobre isso. Se conseguir estar atento a si próprio, sempre que algo novo entra na sua consciência, fica apto a captar esse primeiro momento. E aí está ela, a serenidade, a imutabilidade e o conhecimento de si próprio. Quando toma consciência disso, verificará que o espaço do silêncio torna-se ainda maior. A serenidade, que é o plano de fundo, para sentir as percepções, torna-se mais vasta. E é sempre vasto, mas você ainda não sabia. A serenidade de seu interior se expande e depois, conforme vai experienciando a sua vida, esse estado de consciência fluirá
para tudo o que fizer. A voz na cabeça, que nunca para de falar, torna-se numa civilização que está obcecada com a forma, e assim não sabe nada sobre a dimensão mais importante da existência humana: o sagrado, a serenidade, a não-forma, o divino. Que lucrará se ganha o mundo e se perde a si próprio? Há uma linda história sobre a visão da autora do Curso em Milagres antes de ter recebido o ditado para escrever este curso. Na sua visão, ela encontrou um rolo de pergaminho numa caixa velha. Era antigo e logo que ela começou a desenrolá-lo para ambos os lados, reparou nos símbolos escritos do lado esquerdo e outros do lado direito. Uma voz lhe disse: se leres o que está no lado esquerdo, conhecerás o passado. Se leres o que está no lado direito, conhecerás o futuro. Ela olhou para ambos os lados e depois enrolou outra vez o rolo até o início, onde no centro estava escrito: Deus é. E ela afirmou: é tudo o que me interessa, não quero mais nada. E a voz respondeu: parabéns, conseguiu desta vez. O ponto de focagem dela tornou-se no momento presente. A forma deste momento é o portal de acesso à dimensão sem forma. É a porta estreita de que Jesus fala que leva a vida. Exatamente. É muito estreita. E é apenas este momento. Para a encontrar, necessita de enrolar o rolo da sua vida, na qual a sua história está escrita, o passado e o futuro. Antes de existirem os livros, havia os rolos que eram enrolados em cada ponta quando a tarefa terminava. Da mesma forma, coloque a sua história de parte. Não é quem você é. As pessoas, usualmente, vivem transportando cargas do passado e do futuro, uma carga da sua própria história pessoal, com a qual esperam preencher-se no futuro. E isso não irá acontecer. Enrole esse velho rolo e considere-o acabado.